Olá, mulheres! Aqui é Série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo de número 9 do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, da Belo Publicações, que nos autorizou a gravar o áudio desses livros para abençoar mulheres por WhatsApp. Vamos lá? Entendendo a codependência. A codependência, como geralmente é chamada, é uma expressão popular hoje em dia, não apenas no meio cristão, mas também nos círculos não cristãos. Neste capítulo, gostaria de examinar esse problema a partir do meu ponto de vista pessoal e compartilhar com você algumas verdades bíblicas sobre ele que podem ajudá-lo a aprender a reconhecê-lo e a lidar com ele com mais eficácia. Dependência e vício. A fim de entender a codependência, precisamos primeiramente entender a dependência, que pode ser considerada um vício em comportamentos, pessoas ou coisas. Embora costumemos pensar em vício como algo relacionado unicamente ao tabaco, ao álcool, às drogas ou alguma outra substância nociva, não é este o caso. As pessoas podem se viciar em todo tipo de coisa, inclusive em outras pessoas. É possível ser viciado em preocupação, em planejamento excessivo, em racionalização, em controle, em gastos e em uma série de outras coisas, tanto boas quanto más. O problema com o vício é que ele evidencia uma falta de equilíbrio. Como vimos em 1 Pedro 5,8, como crentes, você e eu devemos ser equilibrados. Por quê? Porque nosso inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão faminto, procurando alguém a quem possa devorar. É por isso que nos é dito neste versículo, para resistirmos a ele firmes na fé. Creio que o excesso é o playground do diabo. Se existe alguma área em nossas vidas onde cometemos excessos, Satanás a usará para se aproveitar de nós. Em termos gerais, um vício é alguma coisa que uma pessoa pensa ou sente que precisa ter, alguma coisa que não consegue tolerar ficar sem e que fará praticamente qualquer coisa para conseguir, inclusive coisas irracionais e sem sabedoria praticadas em desobediência a Deus. Todos os vícios envolvem certa dose de comportamento obsessivo-compulsivo. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse termo para ver o que ele realmente significa. O comportamento obsessivo-compulsivo. De acordo com o dicionário Webster, a palavra obsessão se refere a uma preocupação muitas vezes não razoável com alguma coisa ou a uma motivação coerciva para se fazer alguma coisa. A pessoa obsessiva em alguma coisa pensa nela o tempo todo e fala sobre ela interminavelmente. Sua mente e sua boca estão constantemente focadas naquela única coisa. Se ela pensa e fala sobre aquilo por tempo suficiente, ela se torna compulsiva, o que significa que se sente coagida a fazer o que quer que seja necessário para consegui-lo. Deixe-me dar-lhe um exemplo da minha própria vida. Houve um tempo em que eu adorava fazer frozen e iogurte. Se me permitisse pensar e falar sobre isso por muito tempo, eu ficava obcecada, a ponto de sentir uma compulsão por entrar no carro e dirigir por 45 minutos apenas para comprar um pote de 85 gramas. E isso é um comportamento obsessivo-compulsivo. Ele me controlava e não era eu quem o controlava. Ainda gosto de frozen iogurte, mas de uma forma equilibrada. Ora, todos nós fazemos coisas irracionais de tempos em tempos, mas se nossa vida for marcada por atos irracionais constantes feitos para satisfazer as nossas compulsões e anseios humanos, então estamos com um problema. O diabo vai se aproveitar disso, tentando nos convencer de que não podemos controlar nossos pensamentos e desejos e que não há como nos libertarmos do nosso comportamento obsessivo, compulsivo, irracional e até nocivo. Tudo começa na mente e na boca e brota de uma falta de equilíbrio de autodisciplina. A resposta para o comportamento obsessivo-compulsivo. Se o problema começa na mente e na boca, então a resposta para ele precisa vir da mente e da boca. Andar dentro do melhor de Deus é muito mais fácil do que imaginamos. A melhor maneira de curar alguma coisa que nos aflige, mental, física, emocional ou espiritualmente, é fazer uma lista de passagens bíblicas
que tratem com o nosso problema ou estado específico e começar a declará-las com a boca até que a revelação chegue à mente e ao coração. Você se lembra do nosso remédio para os sentimentos de desamor? Era começar dia a dia com a afirmação: Deus me ama, Ele me ama. O mesmo é verdade para qualquer coisa que nos incomode, nos perturbe ou nos cause dor, preocupação ou infelicidade. Se prestássemos mais atenção no que se passa na nossa mente, no que sai da nossa boca, seríamos muito mais felizes e teríamos muito mais paz, saúde e vitória em nossa vida. Os vícios são como qualquer outro problema mental, emocional ou físico que possamos ter. Eles podem ser curados com o tratamento correto. Até o comportamento obsessivo-compulsivo pode ser curado através do poder do Espírito Santo e da aplicação da Palavra de Deus. Abstinência. Naturalmente, toda vez que é feito um esforço para vencer um vício impregnado, será preciso passar por um período de abstinência. Quando tomei a decisão de deixar de me preocupar, de me afligir e de racionalizar, passei por sintomas terríveis de abstinência. Todas as vezes que eu cedia e dava lugar ao meu desejo de me preocupar, de me afligir ou de racionalizar, eu me sentia melhor. Por algum tempo. Depois eu me sentia pior porque havia fracassado de novo e tinha de começar tudo outra vez. O mesmo princípio que se aplica aos vícios físicos ou químicos se aplica aos vícios mentais e emocionais. Assim como um fumante inveterado ou um viciado em álcool ou drogas tem de passar por determinada dose de dor ou pelo desconforto da abstinência a fim de romper seu hábito destrutivo, nós também precisamos passar por certa dose de dor ou desconforto para romper nossos vícios mentais ou emocionais. Pode ser ainda pior quando aquilo que somos viciados é outra pessoa ou um grupo de pessoas. Pessoas, lugares e posições. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. João 21, 22. Muito antes de ter ouvido falar do termo codependência, preguei uma mensagem sobre a dependência e o vício que chamei de pessoas, lugares e posições. Preguei essa mensagem porque havia uma coisa específica acontecendo em minha vida naquela época com a qual eu estava tendo que tratar, e achei que outros poderiam estar passando pelo mesmo tipo de experiência. Eu havia me envolvido em um relacionamento com um grupo de pessoas de uma igreja onde ocupava um lugar de responsabilidade e uma posição importante. Era um lugar onde eu queria estar e um cargo que eu queria ocupar, entre pessoas com as quais queria estar associada. O único problema era que Deus estava me chamando para abrir mão de tudo isso e seguir em frente para o que Ele tinha para mim. Eu não entendia porque estava tendo tanta dificuldade em ser obediente a Deus. Agora sei o motivo. Era porque eu estava dependente daquelas pessoas, daquele lugar e daquela posição. Meu valor e dignidade eram determinados por todas aquelas coisas. Estava baseando meu senso de segurança, estima e realização nas pessoas com quem eu estava, em onde eu estava e no que eu estava fazendo. Deus estava me pedindo para deixar tudo isso de lado e partir para os bastidores do nada, para começar tudo de novo. Naturalmente, havia promessas envolvidas, assim como houve quando Deus chamou Abraão. Se tu me obedeceres e fizeres o que eu estou pedindo, eu ampliarei a tua tenda e tu te ampliarás para o norte, para o sul, e para o leste e para o oeste. E eu te abençoarei e te farei uma bênção para outros. Mas assim como Abraão, para desfrutar as bênçãos prometidas, eu tinha de abrir mão do que achava que era a fonte da minha felicidade e segurança e me lançar sem saber para onde estava indo ou o que estaria esperando por mim quando chegasse lá. Eu não percebia que tinha um vício. Estava viciada e dependente daquelas pessoas, daquele lugar e daquela posição. Então, durante um ano inteiro, fui desobediente ao chamado do Senhor. Como vimos, o viciado fará o que for preciso para satisfazer seu anseio, chegando ao ponto de fazer coisas sem sabedoria e irracionais em desobediência a Deus. Era isso que eu estava fazendo, embora não estivesse plenamente ciente disso naquele tempo. Dependência das pessoas. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto,
numa terra salgada, onde não vive ninguém. Jeremias 17, versículos 5 e 6. Se sua alma se sente seca, cansada e árida, pode ser porque você está colocando excesso de dependência na carne e não está colocando dependência suficiente em Deus. No meu caso, quando encarei o chamado de Deus para deixar para trás as pessoas, o lugar e o cargo nos quais estava tão viciada e dependente e ser obediente a Ele, tive de transferir minha dependência do homem para Deus. Tive de entender que a confiança nas pessoas, por melhores que elas sejam, ou por mais que as estimemos, está tristemente fora de lugar. Dependência de Deus. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, 7 e 8. Em Filipenses 3, o apóstolo Paulo nos diz que não devemos colocar nenhuma confiança na carne. Em vez disso, nossa confiança deve estar em Deus e em Deus somente. Ele é a rocha imutável e eterna. Ele é aquele que nunca vai nos deixar, nos abandonar ou nos decepcionar. Em minha própria vida, cheguei ao ponto de ter de transferir minha dependência de outras pessoas para Deus. Amo meu marido e temos um bom relacionamento. Uma vez comecei a pensar, o que eu faria se Dave morresse? Ele é tão bom para mim, me ajuda de tantas maneiras. O que eu faria se ele não estivesse mais comigo? Quanto mais pensava sobre isso, mais angustiosa e temerosa eu ficava. Então o Senhor teve de tratar comigo acerca disso. Ele me disse, eu vou lhe dizer o que você faria se alguma coisa acontecesse com Dave. Você seguiria em frente e faria exatamente o que está fazendo agora, porque não é o Dave que está mantendo você de pé, sou eu. É maravilhoso ter todo tipo de sistema humano de apoio, mas precisamos sempre permanecer firmes em Deus e nele somente. Foi por isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Jesus como exemplo. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 24 e 25. Jesus, o nosso exemplo e o nosso modelo, não confiava nas pessoas porque conhecia a natureza humana. No entanto, ele tinha comunhão com as pessoas, principalmente com seus discípulos. Ele comia e bebia com eles, ele ria e chorava com eles. Ele confidenciava-se com eles e compartilhava as coisas do seu coração com eles. Eles eram seus amigos e ele se importava com eles, mas Jesus não confiava neles. Creio que isso significa que ele não se tornou dependente deles. Ele não se lançou inteiramente para eles, não se permitiu chegar ao ponto de sentir que não poderia viver sem eles. Jesus se manteve deliberadamente em uma posição na qual dependia primeiramente de Deus e de Deus somente. O que o Senhor está nos dizendo em passagens como esta é que precisamos permanecer equilibrados. Precisamos amar o nosso próximo, manter uma boa comunhão com ele. Precisamos conviver bem com os outros diariamente, mas nunca devemos cometer o erro de pensar que podemos confiar completamente nos outros. Não existe um ser humano que nunca irá falhar conosco ou que nunca irá nos decepcionar ou magoar de alguma forma. Essa pessoa não existe no planeta Terra. Afirmar isso não é fazer um julgamento contra nosso cônjuge, nossa família ou nossos amigos. É simplesmente uma constatação precisa da natureza humana. Nós, humanos, não temos a capacidade de sermos totalmente confiáveis, assim como não temos a capacidade de sermos absolutamente perfeitos. Não pressione as outras pessoas esperando que elas nunca o decepcionem, nunca falem com você ou nunca o magoem. Como diz Tiago, todos nós tropeçamos e caímos e ofendemos de muitas maneiras. Tiago 3:2. É por isso que precisamos de alguém que nos cure, aquele que nos conhece e sabe o que estamos passando, porque ele experimentou os mesmos sentimentos, emoções, pressões e tentações que nós, mas sem cair em pecado, como nós caímos com tanta frequência. No próximo áudio, continuamos o capítulo de número 9 e que Deus te abençoe.